Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos falar sobre a lacração no mundo dos games. Então não percam esse episódio importantíssimo e vocês vão entender porque esse episódio é importante. Então desde já eu peço que vocês deixem o like para que o YouTube recomende mais esse vídeo, para que mais pessoas possam chegar aqui e para que possam alcançar um público ainda maior. Então eu espero vocês aí após a vinheta. Pois é, hoje é um dia difícil para aquela galera que quer emplacar a ideia de que lacração não existe. Eu vou tentar aqui fazer um resumão sobre todo o assunto que está aí bombando na internet, sobre a questão da Sweet Baby Inc. Então o objetivo desse vídeo é justamente criar um arquivo. Por quê? Porque a nossa geração jamais deverá se esquecer das coisas que têm acontecido. Então a produção, o principal propósito de eu estar produzindo esse vídeo é justamente deixar esse registro para a posteridade. Então, para começar aqui a nossa jornada pelo escândalo aí da Sweet Baby Inc., vamos dar uma recapitulada sobre tudo o que aconteceu. Tudo começa com um tal de Cabrutos, né? Um gamer brasileiro. Cabrutos é o nome do perfil dele na Steam. E ele realmente é um pro gamer, um cara manja muito. Eu próprio fui consultar, fui verificar o perfil dele na Steam. E o cara verdadeiramente é um pro gamer. E ele também é curador na Steam. E ele resolveu criar um perfil de curadoria para expor todos os games constantes do catálogo da Steam, cujo desenvolvimento tenha o dedinho ali, a influência em algum grau da Sweet Baby Inc. Mas o que é a Sweet Baby Inc? Sweet Baby Inc é uma empresa de consultoria que trabalha no sentido de se intrometer. Se intrometer talvez não seja a palavra certa, já que eles pedem consultoria dela, mas ela modifica, vamos dizer assim, implementa os roteiros nos games de modo a adicionar pautas político-identitárias. Em outras palavras, a Sweet Baby Inc. é uma empresa especializada em adicionar lacração nos games. Pois é, o papel deles é inserir pautas como identidade de gênero, desarmamentismo, promover agendas e militâncias de esquerda, mas tudo de forma muito sutil. O objetivo é tornar o produto o mais panfletário possível, mas de maneira que o público não perceba que está sendo manipulado. Em outras palavras, ele seria uma espécie de Mind8 dos games, né? Porque a Mind8, para quem não sabe, ela tinha como objetivo pautar, né? Ela pautava vamos dizer assim, a internet a nível de Brasil. A Sweet Baby Inc. ela pauta, né? Não é só ela, obviamente existem dezenas de outras empresas parecidas que a gente ainda há de descobrir, mas a Sweet Baby Inc. a nível mundial, ela pauta os games. Eu sei que num primeiro momento vai soar meio teoria da conspiração ou coisa do gênero, mas vamos ver aqui o que tem para falar a equipe de desenvolvimento de Spider-Man 2. E desde já eu quero agradecer ao canal Yellow Flash, né, canal de língua inglesa. Eu vou colocar a legenda aqui embaixo, mas preste atenção o que a equipe de desenvolvimento de Spider-Man 2 tem para falar sobre o assunto. Espera aqui. Give people stuff you know they want, so you can inject things that maybe they aren't familiar with, or maybe they don't know they want, but make them like that stuff. Então, retomando a nossa história, o que realmente deu tração ao trabalho do nosso herói Cabrutos foi uma matéria publicada no site Niche Gamer, que relatou resumidamente tudo o que aconteceu, inclusive algumas coisas que nós iremos relatar agora, né? Então, após a repercussão aí dessa matéria da Niche Gamer, esse caso, esse boicote começou a pegar tração a nível mundial e várias pessoas aí da gringa começaram a comentar
e vamos dizer assim, a Sweet Baby Inc. caiu assim na boca do povo. O que fez alguns funcionários da empresa virem a público e chorar aí ao vivo, despejar aí um mar de lágrimas. E é claro, passar recibo, né? Porque foi, no fim das contas, foi o que eles fizeram. Então vamos ler aqui 2 desses choros aí que ficaram mais populares e mais conhecidos após essa publicação, né? E eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aí, Felix at Home, né? Com @LegoButts, ok? Prestem atenção no que está sendo falado. Eu quero que essa pessoa em específico, vocês guardem bem a arroba dessa pessoa, a fotinho e o nome dela, porque esse personagem vai aparecer mais pra frente daqui a pouco. Então fiquem atentos aí. Olha só o que essa pessoa fala, ó. Combater desinformação seria ótimo, mas a mídia social mais o YouTube não estão equipados para responsabilizar as pessoas por fazer pesquisas reais de boa fé, apenas obtendo resultados e provando seu ponto de vista na ausência de confirmação. Ou seja, ele tá falando que tudo aí que o Cabrutos falou é mentira. Desculpe, nada mudou. O número de pessoas que entendem que espalhar desinformação apenas lhe permite ser racis em público, sem consequências, aumentou dramaticamente. Então ele já, além de tudo, ele está acusando o Cabrutos de racis, né? Continuando aqui. Por exemplo, a Steam não tem diretrizes para curadores, até onde eu sei, que impediriam alguém de iniciar um grupo de curadoria focado em, digamos, Sweet Baby Inc. e alertar pessoas para não comprarem jogos que estão associados com a Sweet Baby Inc., que poderia simplesmente não listar qualquer jogo. Ou seja, ele está dizendo assim, ele poderia simplesmente não listar, mas preferiu aí expor para mais pessoas para promoverem um boicote. Lembrando que boicote é legítimo. O choro dessa pessoa basicamente se resume a eles estão se organizando para denunciar e boicotar as práticas aí da nossa empresa e não vão comprar mais nossos joguinhos. Mas eu quero que vocês gravem esse rosto aí, ó, Felix at Home LegoButts, vai aparecer mais pra frente, tá? E daí veio essa segunda pessoa aqui, que também funcionária ali da Sweet Baby Inc., que é a tal da Chris Kindred, né? Chris Kindred, né, que falou o seguinte, ó. Acusou, né, The Steam Curator Harassment Group, né? Então ela tá acusando aí o grupo lá da Sweet Baby Inc., formado ali pelo nosso herói Cabrutos, de estar promovendo assédio. E por que ela tá falando isso, né? Por que ela tá falando isso? Porque ele estaria denunciando vários jogos na qual ela própria trabalhou no desenvolvimento. Esse é o assédio, né? Olha, ele está tentando impedir as pessoas de comprar os joguinhos nos quais eu trabalhei, entendeu? E aí você vê que houve uma organização no sentido de tentar banir a conta dele na Steam, né? Esse pessoal é baixo demais. Pense como esse pessoal é baixo. Então, esse momento eu vou dar uma pausa aqui na nossa história, na nossa narrativa, porque eu quero trazer para vocês aqui o site aqui da nossa empresa Sweet Baby. Vamos dar uma olhada aqui nesse site. Nós estamos aqui no site da Sweet Baby Inc., na parte de projetos, né? E eles têm aqui embaixo essa questão assim, Announced Projects, né? Projetos anunciados. E aqui um portfólio dos jogos recentes nos quais eles trabalharam, né? Obviamente que esse daqui não é nem 10% de todos os jogos que trabalharam, conforme a gente vai ver mais pra frente. Mas a gente já consegue ver algumas figurinhas carimbadas aqui, né? Temos o Alan Wake 2, que muita gente aí se rasgou pra dizer que não é lacrador, não sei o que. E aí eles colocam um quadrinho, olha só. Nós trabalhamos em arco de personagem, voz e leitura de sensibilidade.
Olha só, né? Eu acho ótimo essas palavras de eufemismo, né? Mas aqui praticamente o recibo passado aí da lacração. God of War Ragnarok aí que concorreu ao GOT 2022, não lembro agora, né? Mas eles trabalharam na narrativa e na consultoria de personagem, com focos na representatividade. Pessoal, tá aí, ó. Será que teve lacração em God of War Ragnarok? Esse tal de Sable, que de vez em quando eu vejo aí, virou um joguinho cult, né? Que aparece aí na Steam de quando em quando. Spider-Man 2, claro, né? Tá aí, Spider-Man 2, que trabalharam na consultoria da história. Então, todo o arco de história com a Mary Jane dando surra, o Peter Parker loser, tá aí, tudo aí, né? Suicide Squad, né? Trabalharam no script writing, né? Eles trabalharam escrevendo o script, contendo aí as piadas, as cutscenes, né? As cenas ali de historinha lá, bar que eu não sei o que é, e nos áudios, etc. Trabalharam em tudo, né? E aqui, o último relevante que eu quero trazer aqui, tem muitos outros, né? É o Motorfest, né? Que eles trabalharam em proofreading in additional writing, né? Eles aqui até não ficou tão claro se teve lacração ou não, mas lembrando que essa é uma empresa que, vamos dizer assim, o objeto de trabalho dela é inserir lacração nas obras, né? Então, a gente já pode tirar de barato aí que teve, né? Já pode dar de barato. Isso que eles estão listando aqui 12 jogos, mas vamos aqui para a lista de clientes, né? Essa aqui é a lista completa de clientes, ó. Xbox, Electronic Arts, Valve, Truluve, Santa Mônica, 2K, Ubisoft, Square Enix, Warner, né? Polytron, Rocksteady, Compulsion Games. Então, a gente vê aqui só os, vamos dizer assim, só os grandões aqui da indústria. A Wizards of the Coast aí de Dungeons and Dragons e Magic, a Remedy. Então, só aqui tem mais empresas do que aqui a quantidade de jogos no portfólio. A gente não tem como dizer, por exemplo, que todos os jogos de 2018 para cá, que 2018 foi o ano que a empresa foi criada, por exemplo, do Xbox, todos os jogos de 2018 para cá são lacradores. Não dá para dizer isso com certeza, mas a gente pode supor, né, que são. A gente pode fazer essa suposição, porque se eles têm aí acordo com a Xbox, muito provavelmente tudo que virá, mesmo que não apareça aqui listado em listinhas e que a gente possa ter certeza, a gente pode pressupor que sim, entendeu? Essa é a questão aqui. Eles envenenaram o poço, a gente jamais vai saber o que realmente é ou não é lacrador. Então, continuando aqui a nossa história, nós vamos aí pro dia 3 de março, agora, né? Semana passada, né? De 2024, quando mais um funcionário aí da Sweet Baby Inc. veio a público chorar, mas não apenas chorar dessa vez, mas destilar o seu ódio contra o próprio público-alvo deles. Dessa vez eu faço questão de ler alguns trechos com vocês e comentarem, pois eu acho muito relevantes esses trechos pra gente saber o que esses lacradores realmente pensam de você, nerdola, e de você, consumidor. Porque no fim das contas, tudo que eles querem mesmo é que você cale a sua boca e abra a carteira. Não gostou? Dane-se, é o que tem aí, vai jogar, então abra a tua carteira e cala a boca, não reclama. Uma tal de Tiffany, né, que ela mesma no começo da postagem dela, ela fala que não vai revelar nem o seu nome, nem a função dela dentro da Sweet Baby Inc. Então vamos ver aqui o que a Tiffany trouxe aqui pra gente, né? Tá aqui, ó. Bom dia, companheiros humanos. Eu vou ler aqui o meu scriptzinho, pessoal, porque eu deixei já pronto alguns comentários. Eu vou marcando na tela à medida em que eu for lendo, né? Ela começa cumprimentando, falando essas coisas e fala o seguinte: qualquer conselho, narrativa, redação, representação, desenvolvimento, etc., é fornecido exatamente ou tão próximo
do exato quanto a empresa exige conforme o contrato, né? Ela tá falando das empresas com quem eles têm contrato, quando elas mandam um jogo para eles, pedindo aí para fazer aí a consultoria da lacração, as sugestões que a Sweet Baby Inc. dá, as empresas elas geralmente acatam com exatidão, e a própria Sweet Baby Inc., quando ela faz o projeto dela, ela segue assim, arrisca o que as empresas estão pedindo delas, né? Não vamos acima e além para estragar o seu jogo. Essa parte aqui eu achei muito interessante, né? Porque ela colocou estragar entre aspas, né? Porque obviamente ela acha que não está estragando, ela está debochando de você, entendeu? Para ela tá melhorando o jogo. O jogo antes estava ruim, agora ficou bom. E ela colocou o seu entre aspas, né? Acho isso aqui bastante revelador, né? Porque o jogo não é seu, nunca vai ser. Não importa se você comprou o exemplar, a hora que eles quiserem ir lá e tirar o jogo de vocês, eles tiram. É isso. Então, continuando aí a leitura, ela continua a seguinte: então, com esses pequenos surtos, eu continuo. Vivemos numa sociedade capitalista e esta empresa faz o que faz por lucro. E isso aqui é uma coisa assim que é engraçada. Ela tá falando sobre a empresa ser capitalista, mas os lucros não tem sido dos consumidores, né? Essa é a verdade. Ela fala tanto aí de capitalismo e que a empresa trabalha por lucro, mas ela esquece de falar que que boa parte do lucro vem de investidores aí do mercado, da parte aí do ESG, né? Que eles vão lá investir para que existam essas pautas, eles dão dinheiro, então existe um incentivo das empresas em quererem contratar uma Sweet Baby Inc., por exemplo, para poder colocar a lacração ali nos jogos, e eles lucram muito mais com esse aporte financeiro, esse investimento que eles recebem dessas mega corporações aí, do que de fato com você, consumidor. Mesmo que você dê prejuízo, eles vão estar lucrando, né? Porque eles têm que marcar ali os pontinhos ali na agenda ESG, né? Que existe aquela questão dos pontinhos enfim, vocês entenderam o que eu estou falando, né? E continuando, ela fala o seguinte, que faz o que faz por lucro e não por ideologia. Não é por ideologia não, né? Então tá aqui, vou colocar aqui na tela para você ver aí a fotinho aí de como são os desenvolvedores de games hoje em dia, como é que são os funcionários dessas grandes developers aí, e também distribuidoras das mega corporações gamers. Dá uma olhada no chassi da galera, vai dizer para mim que não é por ideologia não, imagina. Somos uma entre pelo menos dezenas de empresas desse tipo que existem no leste do Canadá. E essa parte aqui é interessante porque eu resolvi mencionar, porque não há nenhuma surpresa aqui. É só porque calhou de ser eles os primeiros expostos, mas tem muitas. E justamente no Canadá, nossa, zero surpresa também ser justamente o Canadá que está envolvido em questões woke, né? Cada jogo AAA lançado nos últimos 10 anos, presta atenção nessa parte, ó. Cada jogo AAA lançado nos últimos 10 anos utilizou um serviço como o nosso. Então aqui tá o pulo do gato, né? Do que eu falei lá atrás quando eu mostrei as empresas e disse que a gente deve pressupor que todos os jogos lançados de 2018 para frente vai ter alguma lacração, alguma consultoria. Tá aqui a confirmação, os AAAs, todos eles tiveram algum tipo de serviço nesse sentido de adicionar lacração ali no seu escopo narrativo. Todos eles estão contaminados, pessoal. E daí, essa parte aqui eu acho sensacional. Olha só, vamos continuando aqui. Aviso de gatilho. Esse pessoal é muito sojado, pelo amor de Deus, mas vamos continuar. Olha só o que ela fala. Ela pergunta aqui, o que vocês vão fazer agora que conhecem essas informações e não vão comprar mais nenhum jogo novo? Né? Então ela já tá dando a dica aí, né? E eu aconselho vocês a não darem dinheiro a esse tipo de lixo, certo? Lembrem-se sempre que existe
a Steam Verde. Procure lá, que lá vai ter o jogo numa versão que não dá lucro para eles, certo? Então, olha, continuando aqui a fala dela, ela fala o seguinte: estou assumindo o palpite sólido de que a maioria esmagadora dos humanos aqui são brancos. Então, ela, muito embora não tenha revelado a identidade dela, a gente pode supor que ela é canadense e que vem de um país de primeiro mundo, né? A gente pode supor também que ganha um gordo salário dela em moeda forte, que é dólares canadenses. Ela mal leva em consideração que o curador da Steam é um brasileiro, portanto, quase certeza que é um mestiço como eu e vocês que estamos nos assistindo, porque brasileiro, na sua esmagadora maioria, mesmo os brancos, eles são mestiços, mas ela, que provavelmente é canadense, ela já está pressupondo que se trata de homens brancos aí discutindo, né? Coitada, ela é uma minoria tão oprimida, né? Então, continuando, ela fala o seguinte: claro que não há nada de errado nisso em essência. Ela tá falando aí da questão da suposição sólida dela de que todos nós que estamos discutindo somos homens brancos, né? Não há nada de errado nisso em essência. Ser branco para ela, em essência, não há nada de errado. Mas, pô, será que não há nada de errado mesmo? Porque se realmente não houvesse nada de errado, ela não colocaria esse em essência. Ela só falaria assim: não há nada de errado em ser branco, ponto. Mas se ela fala que em essência, quer dizer que em algumas outras perspectivas, ela está dizendo que há algo de errado sim no fato de você ter nascido com a pele com menos melanina, né? Um pouquinho. E aí, continuando a leitura, ela fala o seguinte: aqui neste grupo, e as pessoas que apoiam esse grupo são homens de maioria esmagadora branca, né? Tá, a tradução tá meio tosca, mas ela tá falando assim, que já tá afirmando aqui, cravando, que a maioria que apoia esse grupo são homens brancos, né? A maioria esmagadora. E ela tem muita certeza aí desse estereótipo que ela criou, né? Porque jamais uma mulher negra iria concordar, né? Que absurdo. E tem uma visão patriarcal e racis do mundo. E calma que ela continua, olha só. Alguns de vocês podem não ser bigodistas, né? Vocês entenderam? Alguns podem odiar bigodistas, mesmo assim seguem uma visão patriarcal ultrapassada de mundo. Aqui tá subentendido que quem não é feminista, quem segue a visão patriarcal de mundo, é um bigodista, né? Alguém só esqueceu de avisar para ela que Simone de Beauvoir, a principal pensadora e ideólogo do movimento feminista, era uma bigodista ela própria. Será que ela sabe disso? Deve saber, né? Outro fato particularmente irônico foi uma questão que apareceu recentemente aí, né? Que é a tal da CEO da Sweet Baby Inc., uma tal de Kim Belair. Eu não sei se ela própria seria essa tal de Kim Belair, mas no mínimo é a chefe dela. Falou abertamente em uma entrevista datada do dia 7 de setembro de 2020 que ela deseja apagar os homens brancos dos roteiros, nas histórias dos games, né? Então ela fala tanto aí de discriminação e de ódio e de não sei o que, sendo que a empresa que ela está defendendo e na qual ela trabalha tem esse objetivo de apagar dos roteiros, das histórias, os personagens que são homens brancos, né? E eu vou deixar aqui para vocês a página aí da entrevista em que a Kim Belair fala isso, né? Alguns podem odiar mulheres, não dá para levar a sério um negócio desse, né? Alguns podem respeitar mulheres, no entanto, no sentido patriarcal estrito. É muito ódio que essa mulher tem, né? Ela tá falando aí, observe aí como ela tá falando, que você, nerdola, que é ideológico, que odeia mulher, né, que não respeita a mulher, é isso que ela tá falando, né? Que mesmo quando você gosta de mulher, no sentido do patriarcado aí, do tal do patriarcado, né? E aqui está o ponto principal que venho construindo. Vivemos em 2024, os tempos mudaram, não estamos mais em 2019. Esse papinho aí de quem tá enclausurada na própria bolha não dá, né, minha filha?
Então ela tá falando aí que não estamos em 1999, estamos em 2024. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Em 1999 nós tivemos Final Fantasy VIII, Marvel vs Street Fighter, Roller Coaster Tycoon, Super Smash Bros, Counter-Strike, Soul River Legacy of Kain, tivemos Tony Hawk, né, aquele jogo de skate, Soul Calibur, tivemos Resident Evil 3 do Nemesis, né? Então eu vou dizer aqui pra vocês, eu duvido muito que um jogo tipo Alan Wake 2, por exemplo, que foi um mega sucesso aí no ano passado, em 2023, eu duvido muito que daqui a 25 anos esse jogo vai ser tão bem lembrado quanto todos esses jogos de 1999 são lembrados hoje. Duvido muito, né? E ela vem com esse papinho aí, ai, não estamos em 1999, quem dera se a indústria de games estivesse afinada como estava naquela época, né? Agora presta atenção nessa parte. Não estamos mais em 1999, quando os jogos estavam cheios de nerds brancos, obesos e fedorentos que não conseguem arrumar namorada. É isso, pessoal. É disso que se trata. É essa pessoa que depois de te ofender, quer que você abra sua carteira e dê dinheiro a elas, né? Depois de chamar você de bigodista, né? Se não der o dinheiro, aí você é pior ainda. Se você der, você tá errado. Se você não der, aí sim que você é o pior bigodista desse mundo. É esse tipo de pessoa, né? E nunca é demais lembrar que esse mesmo tipo de gente que diz que defende as minorias, que não quer a propagação de ódio, que não quer que as pessoas sejam discriminadas por suas características físicas, mas essa mesma pessoa abre a boca para dizer que não deveriam jamais ter dado espaço ao nerdola, porque foi um grande erro, que o nerdola deveria continuar sofrendo bullying. É essa pessoa, esse mesmo tipo de gente. Então, para finalizar, eu quero trazer um último ponto aqui que eu acho relevante, que foi levantado aí pelo nosso amigo Mafinha. E lembrando mais uma vez aí vocês de recomendar o canal maravilhoso aí do nosso amigo Mafinha, o OK Nerd. Ele tem feito um trabalho excepcional em relação a esse assunto. Então, essa informação que eu vou falar para vocês agora, ela foi postada originalmente no canal Oh No It's Alex, né? Eu tô passando aqui atrás o vídeo aí para vocês verem, né? Mas eu vou trazer aqui as imagens de cada uma das provas levantadas pelo Oh No It's Alex, ok? E ele traz muita coisa que ele pegou ali da Wayback Machine. Então a primeira prova que eu fui atrás foi a tal da Silverstring Media. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui olhar na Wayback Machine e me deparei com isso aqui, ó, página excluída. Então a página que o Oh No It's Alex trouxe aí no canal dele foi excluída de um site que tem por objetivo ser um arquivo da internet. Não é interessante isso daí? Bom, eu espero que eu esteja enganado, que eu tenha feito alguma coisa de errado. Se vocês aí que estão assistindo quiserem ir atrás e de repente encontrar a página que eu não encontrei, eu ficarei muito grato. Podem postar aqui nos comentários, certo? Mas eu me deparei com isso, que a página foi excluída. E aí fica o questionamento: o que a Silverstring Media tem para esconder a ponto de conseguir ir lá na Wayback Machine e fazer com que eles removessem uma página histórica do ar? Então ele pega, né, eu estou trazendo direto do vídeo dele, mas ele pega aí e consulta na Wayback Machine a composição original da tal da Silverstring Media. Então primeiramente ele vê que um tal de Lucas J.W. Johnson é o CEO e fundador dessa Silverstring Media. Descendo um pouco mais, ele encontra uma tal de Maya Felix Kramer, que trabalha na empresa ali desde o início, né, nessa Silverstring Media. E descendo mais um pouquinho, ele se depara com os tais dos advisors, que seriam os orientadores ali da Silverstring Media. E entre eles, o primeiro nome ali citado ali com a fotinho é a tal da Anita Sarkeesian, né? Para quem não sabe, a Anita Sarkeesian, ela foi o epicentro do escândalo aí que teve em 2018, que é o tal do Gamergate. Gamergate, que foi um escândalo mesmo. Se vocês não conhecem, talvez no futuro eu traga
aí um vídeo explicando, porque foi uma coisa assim absurda o que aconteceu ali no Gamergate, e a Anita Sarkeesian foi o epicentro ali. E não ironicamente, ela é a advisor da tal da Silver String Media, ou seja, ela continua aí fazendo, atuando aí no mercado, né? Continuando aí a investigação do nosso All Know It's Alex, ele nos leva aí a uma página de uma tal de Zoe Quinn, né? Aqui tá o perfil dela no Twitter, né? Zoe Quinn, para quem não sabe, ela foi também figura central aí no escândalo Gamergate. Ela não foi a pessoa central como Anita Sarkeesian, mas foi uma das principais pessoas envolvidas nesse escândalo Gamergate. E daí você percebe que o Alex, ele consegue desenterrar uma conversa do Twitter datada de 2014, ou seja, de 10 anos atrás. Então, olha só esse tweet aqui, esse bate-papo aqui no Twitter ali em 2014. A Zoe está conversando com uma pessoa e o assunto central dessa conversa é um ataque de DDoS que foi utilizado para derrubar um determinado site lá. Para quem não sabe, um ataque de DDoS é um ataque hacker que sobrecarrega servidores e é uma forma de você utilizar fragilidades do sistema para derrubar determinado website. E daí eles estão conversando a respeito aí de derrubar um site aí que seria conservador e no contexto ali do Gamergate, porque tudo isso que aconteceu foi durante a época ali do Gamergate em 2014. E para nossa surpresa, quem não é a pessoa com quem ela está conversando, que as duas estão ali conversando, né? Provavelmente, ao que dá a entender na conversa, e envolvidas aí num ataque de DDoS para derrubar um determinado site por ter um ponto de vista conservador. A tal da Felix at Home Lego Butts. Se lembra da Felix at Home Lego Butts que eu falei lá atrás para vocês guardarem o nome? Tá aqui, ó, conversando com a Zoe Quinn, figura central ali do Gamergate, sobre um ataque de DDoS no contexto ali do Gamergate que estava acontecendo em 2014, certo? E daí a gente consegue ver que existe sim uma ligação direta entre a Sweet Baby Inc., né, e o Gamergate, né? Algumas pessoas estão até falando que seria um Gamergate 2 e, na minha humilde opinião, muito provavelmente esse é apenas o Gamergate 1 em um novo episódio macabro aí, né, para vocês verem, né? E o Alex, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala assim que tudo que lutamos há 10 anos atrás sobre ética no jornalismo continua sendo praticado pelas mesmas pessoas e sendo empurrado para jogadores e consumidores. Então é isso, pessoal. Não alimentem a indústria, é isso que eu falo para vocês. Vamos continuar denunciando tudo o que acontecer, mas é essa indústria podre que é nosso dever moral, não apenas não alimentar, mas continuar denunciando e vamos tentar nos unir para tentar derrubar isso. Eu peço a vocês que, se não forem inscritos, inscrevam-se. Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma informação nova, alguma correção que desejarem fazer ao que eu tenho apresentado aqui, algum comentário mesmo, ou comentem qualquer coisa aí para aumentar a relevância do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E é isso. Até a próxima aventura e falou!